Nação palmeirense, o Palmeiras na preparação para enfrentar o Corinthians, né? Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, terceira rodada essa que o Palmeiras até o momento tem 4 pontos, né? Podendo ir a 7, né? Então, sem sombra de dúvida, pessoal, acho que um resultado aí, uma vitória, cairia bem nesse momento, né? Torcedor palmeirense está na expectativa aí da volta de Maurício, né? Quem sabe poder contar com o Paulinho no banco, né? Mas, pessoal, vamos ser realistas, né? O Palmeiras não pode nem pensar em perder para o Corinthians, né? Até porque o retrospecto de Abel Ferreira contra o Corinthians já não é um dos melhores, né? Perdeu a final do Campeonato Paulista, isso se agravou mais ainda. Mas a expectativa do torcedor palmeirense, pessoal, sem sombra de dúvida, é a esperança daquele último jogo, né? Último jogo esse que Felipe Antso caiu pela direita, Estevão veio para o meio, o Palmeiras jogou um bom futebol. Vamos ficar nessa expectativa e tomara que Abel Ferreira consiga desenvolver um time que tenha condições, né, de vencer e convencer o Corinthians. Vamos trazer as informações aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né, o programa Bola Rolando do canal Band Esporte, o link está aqui na descrição. Vamos acompanhar e no final deixa a minha opinião, vamos lá. Campeonato Brasileiro, jogos amanhã, 4 jogos, 6 jogos no domingo. Na tela para você, Bragantino e Botafogo amanhã, a partir das 4 da tarde, tem Juventude e Ceará, Palmeiras e Corinthians, o derby 6h30. A gente tem um raio-x aqui do derby, no momento exato das campanhas aí de Corinthians e Palmeiras, e aí você vai poder ver essa reguinha que está aí com V, na cor verde, E e D, se referem não só aos campeonatos domésticos, mas no geral, no que os times estão disputando. Já vem dos estaduais, passa pela Sul-Americana, no caso do Corinthians, passa pela Libertadores fase preliminar e também no Brasileirão, né? Então, nesse momento, o Palmeiras é o 7º colocado com 4 pontos. Em 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota. Marcou 2, sofreu 1 gol. Tem 3 vitórias e 2 empates. Para o jogo de sábado, amanhã, sem Bruno Rodrigues, Mike, Lucas Evangelista e Rafael Veiga. Corinthians é o 2º colocado, também com 4 pontos. Aí, por critério de desempate, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota. Marcou 4 gols, sofreu 1. Então, o saldo de gols conta. Corinthians tem 1 vitória, 3 empates, 1 derrota. Estão fora Hugo Souza, o goleiro, Anguilleri, Garro, Igor Coronado, e há uma dúvida em relação à presença ou não do Gustavo Henrique. A gente preparou aqui 2 campinhos, mas assim, de escalações muito prováveis, porque a gente não sabe o que o Abel Ferreira e o Ramon Dias estão preparando, né? Então, time provável do Corinthians, do Palmeiras, perdão, o Everton, aí Bruno Fux ou Garay, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martinez, aí meio campo Felipe Anderson, Maurício Estevam, Vitor Roque e Facundo Torres. É um time provável. Time do Corinthians, Donelli, Mateuzinho, aí meio de zaga André Ramalho ou Gustavo Henrique, Félix Torres, e na esquerda Matheus Bidu, Ranielli ou Breno Bidon, Martínez, Carrillo, ataque Romero, Yuri Alberto e Memphis. O jogo é em Barueri. O que vocês esperam desse clássico de amanhã, hein? Muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, porque principalmente o time do Corinthians é um grande ponto de interrogação. A gente não sabe nem se o Memphis vai para o jogo, porque ele está se recuperando de uma lesão no tornozelo, sofrida na partida contra o Vasco. Então tem essa dúvida também. De repente ele joga lá com os 3 atacantes. Eu acho uma formação ruim do time do Corinthians. Isso ficou claro no primeiro tempo contra o América de Cali, mais uma vez. Quando ele joga com o Romero, o Yuri, o Hector Hernandes entrou depois, ou foi o Hector Hernandes de início, não lembro, e o Thales Magno. Mas o conceito era um sistema com 3 atacantes e 3 jogadores mais de marcação no meio de campo. Ninguém armava, ninguém criava nada. Jogou com o Maicon, o Rian e o José Martínez. No último confronto pela Sul-Americana entrou o Hector, depois entrou o Yuri Alberto. Isso, o Hector foi titular e o Yuri entrou no segundo tempo com os 2, né? Com o Carrilho e... Isso, exatamente. E, então, assim, fica muito difícil saber como vai ser esse time do Corinthians para essa partida. O Palmeiras, acho que fica mais fácil imaginar, né, que vai ser um time que vai entrar ali com 3 zagueiros. Acho que ele vai manter o esquema com Fux, Gomes e Murilo. E aí vê o Estevão
como um ala pelo lado direito, o Piquerez como um ala pelo lado esquerdo, e fica a questão do Richard Rios, né? Acho que esse é o grande ponto do Palmeiras, a grande dúvida do Abel para o jogo. Eu não sei se o Abel tem essa dúvida, mas eu fico curioso para saber se o Rios vai para o jogo. Depois de tudo que aconteceu na quarta-feira. Eu acho que o Rios vai para o jogo, eu acho que o Rios deve ir para o jogo, tá? E naquele campinho ali, no campinho do Palmeiras, eu acho que ele poderia abrir mão de um zagueiro, não sei se ele vai fazer isso, tá? Mas ele joga com Emmanuel Martinez, Richard Rios, Estevão, abre o Felipe Anderson, porque ele foi bem pela direita, bota o Facundo. E o Veiga não vai jogar, né? Ou tira o Facundo do time para botar um terceiro zagueiro e o Vitor Roque lá na frente. Agora eu quero colocar uma situação aqui, tá? Esse jogo, a pressão, ela tá inteira do lado alviverde, por conta do que aconteceu no Campeonato Paulista. Palmeiras vai jogar. Pois é, pessoal. Além da pressão tá toda do lado do Palmeiras, vale ressaltar que a gente espera, né? Espera que Abel Ferreira não seja aquele cara teimoso, né, que foi de antigamente, né? Principalmente com o Endrick, né? Sabendo que ele estava rendendo, mas não colocava, né? Deixa Felipe Anderson na posição que ele jogou bem, né? O jogo passado. Recua Estevão, né? E eu, sem sombra de dúvida, pessoal, o Palmeiras hoje está num bom momento, melhor do que aquele da final do Campeonato Paulista, né? Vale ressaltar que ainda tem Maurício, né? Infelizmente, Paulinho, mais uma vez, vai ficar para a próxima partida, né? Mas eu acho que dessa vez Vitor Roque vai marcar, pessoal. Em casa, novamente em casa, entre aspas, a sua segunda casa. A torcida é só do Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras perdeu em casa o primeiro jogo contra o Corinthians pela final do Campeonato Paulista e perdeu o título. Ou seja, até hoje o Abel fala sobre as sequelas deixadas por conta daquela derrota. Então, a pressão é para o Palmeiras vencer o seu principal rival amanhã. Então, a pressão ela está do lado do Palmeiras. A pressão está do lado do Palmeiras. E mais do que isso, acho que teremos desdobramentos com relação ao Memphis se ele entrar em campo, por conta do pisar na bola. Muito bem. Subir na bola, melhor dizendo. Vamos esperar o que vai acontecer. A gente só tem 2 minutos e meio para terminar o programa. Queria tratar rapidinho aqui do jogo Fluminense e Santos, jogou no Maracanã. Também fiquei esperando um complemento aqui. O Abel, o Palmeiras não leva muito público. O jogo ele está sempre bravo, sempre. Não teve uma entrevista dele recentemente meio na boa. Essas últimas entrevistas dele, essa última entrevista dele, depois do jogo de meio de semana, ele foi muito tranquilo, muito tranquilo. E o time eu queria só falar a respeito. Felipe Anderson jogou bola, cara. Jogou. Felipe Anderson estreou no Palmeiras. Que espetáculo que ele jogou. Parabéns. Só que o Corinthians já jogou contra o Palmeiras lá em Barueri. Aquele empate em 2-2, se não me falha a memória. O do gol do Garro? Era Barueri aquele gol? Aquele do gol do Garro de falta foi em Barueri. E o Palmeiras vai voltar a jogar lá. Esse campo do Barueri, esse campo sintético em Barueri, a Chapecoense também colocou o campo sintético recentemente. Lamento. Lamento. O campo de Barueri é mais rápido que o campo do Palmeiras. Ele é mais ou menos, ele é mais perto do campo do Botafogo, porque são gramas e gerações diferentes. O do Botafogo já tem a do Barueri é uma geração mais atualizada, mais perto do 24, 25. A do Botafogo é 23, 24, né? A desse é 24, 25. O gramado é mais rápido ainda do que o gramado. Quanto que eles pagaram de PVA, essas coisas? Por quê? 24, 25. Não, é a geração do campo, é a geração do campo. Pascoal, posso te dar uma informação? Apesar da arquibancada ser palestrina, porque é jogo de torcida única, pela forma como o Palmeiras tem se comportado jogando em Barueri e o próprio incômodo do técnico, é quase campo neutro. Você acha? Acho. Eu acho que o histórico do Palmeiras jogando em Barueri... Nas 2 primeiras do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogou lá, perdeu para o Internacional e perdeu para o Atlético Paranaense. E o Abel reclamou algumas vezes. O Palmeiras ainda não conseguiu transformar, e nem sei se tem que fazer isso, tá? Eu sei que a torcida faz a parte dela, isso não tem nada a ver com a torcida. O Palmeiras não conseguiu, melhor dizendo, se sentir mandante jogando em Barueri. Mesmo com a torcida apoiando, fazendo barulho, cantando, e é uma coisa muito de como, o atleta pode falar sobre isso, o cara se sente quando entra num estádio de futebol, num campo.
Com a vontade ele se sente. Mas acho que é mais por causa das referências, Birner. É mais por causa das referências dos jogadores, né? E do próprio treinador. Quando o treinador está acostumado ali no Allianz Parque, ele já entra, ele já sabe qual é o vestiário, como ele funciona. Há muito. Sim, não, mas estou dizendo, o que muda... Ele já sabe, conhece os canais. São detalhes que fazem alguma diferença. O que muda são as referências. Por exemplo, nós jogávamos no Pacaembu. Aí você tem, quando jogava no Corinthians, você tem a referência. Você já tem as suas referências, a placa, serve para você se posicionar. Tem uma série de coisas que o jogador se sente mais à vontade, porque está acostumado, então você já cria a tua memória fotográfica, né, memória cerebral ali, para você consegue encontrar as distâncias mais rápido, e aí você se posiciona melhor até para jogar. Por exemplo, a Vila. Quando eu jogava na Vila, no Santos, eu achava a Vila muito pequena. Você sendo um jogador do Santos. Eu jogando no Santos. Você está falando da questão do Sim, campo. Eu achava a Vila muito pequena. Mas tem o mesmo tamanho, 105 por 68. Não, esse é pela referência da arquibancada. Mas é pela referência, entendeu? Aí você sai, vou jogar no Morumbi. Aí você já acha, tá gigante. Tem que correr entendeu? mais. Você tá longe. E aí você perde essas suas referências. Sabe, tem um jogador que hoje é técnico histórico do Rosário Central, uma vez jogou contra o São Paulo, perdeu de 1-0 no Morumbi, Vitamina Sanches. Ele criou a frase clássica, ele falou assim, ele Morumbi te mata. Porque ele tinha a impressão, quando ele estava com a bola, que ele estava sempre muito longe do gol. Era igual, por exemplo, quando você jogava... Agora não, porque todos os campos se parecem muito, né, também, até pela forma de... Depois da Copa do Mundo aqui e tal. Tem quem gosta. Jogar no Maracanã, para os times paulistas contra os times cariocas, era um desespero. Eu acho que o Abel, se ele tivesse uma sequência maior em Barueri, talvez ele começasse a criar essas referências e aí mudaria um pouco a forma de pensar. Mas eu não... E vôlei, Zé, eu acho que o Palmeiras vai se sentir no estádio apoiado por sua torcida, os jogadores ainda não se sentem tão confortáveis ali. Eu acho que o desconforto do Corinthians, obviamente, jogando em Barueri, o Corinthians está saindo de Itaquera, ele poderia sair para o Allianz, podia sair para outro estádio, podia sair para Barueri. É muito menor do que seria em outros estádios. Eu acho que não, Birner. Se posso estar errado. Aí eu vou pegar o Lima Duarte e vou falar para você, você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, Birner. Eu tenho noção. Qualquer campo é guerra, Birner. Não, eu sei. Qualquer campo eu sei, mas eu acho que... Teve decisão de Palmeiras e Corinthians em Ribeirão Preto, que a gente falou agora do Botafogo que vai jogar. Mas na época podiam duas torcidas. Hoje em dia não pode. Ainda podiam duas torcidas. E nesse jogo aí, inclusive nessa decisão, o Corinthians ganha com aquela falta do Marcelinho, o Miller corre para trás para tentar salvar a bola da falta e o Veloso não consegue chegar na bola porque o Miller estava ali. E na entrevista, depois a gente fazendo as entrevistas, eu e o Tata Muniz na TV Bandeirantes, levaram o microfone do Tata Muniz, eu não sei, levaram o telefone sem, o microfone sem fio, levaram embora do presidente. O dos sonhos mais tem ali, tem o centroavante que se movimenta, que custou caro, você tem o volante que cria, que nem o Richard Rios, tem o volante que marca. Tem jogos. O Palmeiras ainda não conseguiu achar a regularidade que os times do Abel tiveram por bons anos quando ganharam os brasileiros e as Libertadores. E o Corinthians é um time que oscila muito, mas nesse tipo de jogo tem crescido. Eu não consigo ver, antes do jogo, vantagem para ninguém. Então... Ninguém. Eu como acho que sempre tem alguém favorito no jogo como esse... Você vai falar que é o Palmeiras? Eu acho que é o Palmeiras. Eu falo que é o Palmeiras. Porque ser o mandante de campo... O empate pode ser favorito para você ou não existe isso? Não, eu acho que... Não, quando eu trato o favorito, eu trato um clube como sendo o destacado para vencer a partida. Não o resultado mais provável. Vitória mínima 1-0. Né? Mas isso não significa dizer que vai acontecer. Sim. Não, eu entendo, pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, eu entendo o que você está dizendo quando você fala do Felipe Anderson. Felipe Anderson jogou mais pela direita. Aí o Abel, na entrevista, reconheceu, eu sei que vocês falam que tem jogador que joga melhor aqui, mas as minhas preferências, às vezes, são diferentes das preferências dos jogadores. Por quê? Porque ele entende que o Facundo rende mais da direita para a esquerda, ele entende que o Felipe Anderson joga melhor da direita para dentro, ele entende que pode fazer o Estevão jogar não como um carrilheiro, um homem que vai em cima da linha, mas um pouco mais por dentro. Ele entende todas essas vertentes, mas ele tem que pensar no posicionamento tático de todos eles, na distribuição tática do time dentro de campo. Então, o Palmeiras tem alguns jogadores que são distintos. O Corinthians não tem alguns jogadores importantes, né, para a gente pontuar.
o Memphis teve essa lesão no tornozelo, essa pancada no jogo contra o Vasco da Gama, não jogou no meio de semana. O Carrilho jogou uma enormidade quando entrou em campo no meio de semana. Disparado o melhor jogador da temporada. Para mim, o melhor jogador da temporada do Corinthians. E se for fazer a seleção do futebol brasileiro, acho que ele entra. Não tem. O Bidon, a cada momento que nação palmeirense, a mídia de todo o Brasil discutindo esse grande jogo, né? Entre Palmeiras e Corinthians, né, na Arena Barueri. Infelizmente não vai poder ser no campo do Palmeiras devido a um show, né? Mas acho que o Palmeiras tem condições aonde jogar com o Corinthians de fazer uma boa atuação e de conseguir a vitória, né? Acho que a vitória é importante, a vitória é essencial, principalmente quando se fala de classificação, de estar ali na parte de cima da tabela, no topo, né? E também porque já perdeu o jogo que deveria perder, né? Agora não pode perder mais, né? Se a gente tinha aquela desculpa que Campeonato Paulista não valia de nada, ok. Agora Campeonato Brasileiro vale, né, pessoal? Não vamos perder o jogo, né? Vale ressaltar que o retrospecto de Abel Ferreira para cima do treinador do Corinthians é péssimo, né? São 2 derrotas e 2 empates, pessoal. Então acho que Abel Ferreira também quer vencer esse jogo, né? Tem a questão aí de Paulinho, não vai ser relacionado. Só vai ser relacionado, se eu não me engano, contra o Internacional, né? Tem a volta de Maurício pode jogar. Infelizmente, Veiga se lesionou, né? Vai ficar aí um mês afastado dos gramados. Não vai poder jogar. E também tem a questão aí, pessoal, como a mídia está discutindo aí, né? Abel é aquele treinador teimoso. Ele quer que as coisas sejam do jeito dele, pessoal. Não sei se vocês já perceberam. Ele quer Facundo Torres na esquerda. Geralmente, Felipe Anderson entrava para aquele setor. Estevão na direita e Veiga no meio, né? Só que com a lesão de Veiga, o que foi que aconteceu? Ele fez esse teste, né? Pela primeira vez, depois de várias críticas, ele se entregou. Na saída de Veiga, ele recuou o Estevão, colocou Felipe Anderson na posição de Estevão, né? Quer dizer, deixou Felipe Anderson na posição que tanto ele rendeu lá na Itália e trouxe Estevão, né, para aquela posição onde ele gosta de jogar também. Foi o que aconteceu? Palmeiras cresceu de produção, pessoal. Palmeiras começou a jogar bola, né? Até Facundo Torres ficou mais à vontade, né? Porque Estevão começou a circular ali, começou a distribuir o jogo. Felipe Anderson começou a jogar na posição que ele está acostumado, começou a fazer triangulações e as oportunidades apareceram, tanto para Vitor Roque como para Flaco Lopes, que entrou no segundo tempo, né? Então, sem sombra de dúvida, o Palmeiras jogou bem. Infelizmente, né, que foi a partir do momento da saída de Veiga. A gente espera que ele mantenha essa formação com 3 zagueiros, né? Pode pintar Márcio Rocha, né? Marcos Rocha. O retorno de Marcos Rocha pode acontecer. Não sei se vai entrar de titular, né? Mas o torcedor palmeirense está com aquela esperança que nesse jogo Vitor Roque vai fazer seu primeiro gol, né? Tomara, né, pessoal? Tomara. A gente sabe que é difícil, o jogador chegou da Europa, não estava sendo tão utilizado. No Palmeiras, fazendo jogos consecutivos, tá ganhando ritmo de jogo, tá participando da jogada, tá sendo participativo. Então, sem sombra de dúvida, isso aí é importante, né? É importante porque o jogador já está se sentindo à vontade, já está começando a fazer sua jogada, já está começando a pegar um entrosamento, né? Sem sombra de dúvida, com os jogadores nas posições certas agora, pessoal, a tendência é ele crescer mais ainda, a tendência é o Palmeiras fazer mais gol, né? E como eu disse, não pode pensar nem de perder esse jogo para o Corinthians, né, pessoal? Aí vai ficar feio para Abel, vai ficar feio para o Palmeiras, né? Porque já perdeu o Campeonato Paulista, né? Apesar que a gente viu como foi que perdeu. Um empate e uma vitória, poderia o Palmeiras ter conquistado, ok, mas bola para frente. Competição, para mim, que vale é Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Paulista não vale de nada. E a gente espera que os jogadores tenham essa consciência, né, que não pode perder esse jogo, né? Abel Ferreira, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Ele já tá com Ramon Dias na cabeça, né? A gente espera agora que ele consiga um plano de jogo e surpreenda Ramon, né? Porque Ramon Dias está sendo um cara inteligente,
analisava o estilo de jogo do Palmeiras e estava neutralizando. Vamos esperar aí que Abel Ferreira agora consiga neutralizar o estilo de jogo aí do seu Ramon Dias, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários. Se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.